Bom, pessoal, dando continuidade aí, né, as nossas ideias de subtração, vamos para a nossa terceira ideia de subtração, tá? Que é a ideia associada a comparar quantidades, tá? Esta ideia também está na página 39 do livro, tá? Então vamos lá, comparar a quantidade. Podemos comparar duas quantidades perguntando quanto uma delas tem a mais ou a menos do que a outra, ou ainda qual é a diferença entre elas. Deu para entender? Então, se vocês têm duas quantidades, você vai se perguntar quem é maior que quem, né? Primeiro a segunda. E entre elas, né? Qual a diferença? Deu para entender? Aí, quando nós fizermos isso, nós estamos comparando as duas para saber quem é a maior e quem é a menor, tá? Acompanhe o exemplo a seguir da pontuação de crianças em uma partida de videogame. Tá aí, tá aqui as crianças, né? Felipe fez 1.278 pontos, Jorge fez 2.188 pontos e Angélica fez 1.895 pontos em um joguinho de videogame, tá? Então, vem sua pergunta aí, ó. Quantos pontos Angélica fez a mais do que Felipe? Angélica do que Felipe. E quantos pontos Angélica fez a menos do que Jorge? Angélica fez a menos que Jorge, né? Qual é a diferença entre as pontuações de Jorge e de Felipe? Jorge e de Felipe, né, pessoal? Então, para nós sabermos isso, né, efetuamos algumas subtrações. Aí podemos responder as perguntas. Veja, é só a gente fazer as subtrações, nós vamos saber quanto foi a diferença entre o ponto dele. Nós vamos poder comparar quem tirou mais e quem tirou menos pontos. Então, vamos lá. Olha, essa subtração aqui, 1.895, quem tem 1.895? Angélica. E está sendo tirado, né, os pontos aqui de quem? Do Felipe, de 1.278. Nós estamos comparando Angélica com Felipe para ver, né, quantos ela tirou a mais que Felipe. Então é só subtrair, né? 8 tirar de 5. Não tem como tirar 8 de 5. Então nós vamos emprestar do 9 para o 5, certo? Ó, quando nós emprestarmos do 9 para o 5, né, uma dezena, né, transformar por 5, então vai ficar 10 mais 5, né, que seria então 15. 15 unidades, né? Agora sim, 15 menos 8, isso dá 7. Aí agora aqui que era 9 ficou 8, 8 menos 7, 1. Aqui 8 menos 2, 6 e 1 menos 1, 0. Então deu 617. 617, né? Foi quanto a Angélica tirou a mais do que Felipe, 617 pontos a mais. Esse outro aqui, 2.188, é a pontuação de Jorge em relação a Angélica. Então, nós queremos saber agora quanto a Angélica tirou a menos, né, do que Jorge. E, por sua vez, quanto Jorge tirou a mais que a Angélica. Nós podemos interpretar assim. Ó, aqui 5 dá para tirar de 8 normalmente, porque 8 é maior que 5. Então, 8 menos 5 dá 3. Ah, não, fizemos primeiro os empréstimos aqui, né? Empresta, empresta. Pronto, agora sim. 8 menos 5 dá 3. Aqui o 9 não deu para tirar de 8, então foi emprestado desse 1 aqui para cá. Aí 18 menos 9 dá 9, né? Quando a gente emprestou daqui de uma centena para dezena, ficou 18 dezenas. Aí então deu para a gente tirar 9 dezenas de 18, que deu 9. Aí aqui ficou um zero, mas nós tivemos que emprestar daqui da unidade de milhar, 1 milhar para cá, né? E transformou isso em 10. Né? 1 milhar são 10 centenas. Tá? Então ficou aqui o 10 mesmo, porque antes valia um zero. Então 10 dá para tirar agora, 8 centenas dá para tirar de 10 centenas, sobrando 2 centenas. Né? E aqui, quando era 2 que nós tiramos, ficou 1, aí 1 menos 1, 0, então 293. Então, Angélica tem 293 pontos a menos que Jorge, porque ele tem a pontuação maior. 2.188 é maior que 1.895. E por fim, está faltando a pontuação a diferença entre a pontuação de Jorge, 2.188, com a de Felipe,
é 278, né? Sempre é para a gente fazer a diferença, nós pegamos o número maior pelo menor, tá, pessoal? Nessa ordem. Olha, 8 menos 8 dá 0, aqui dá 1, aí aqui já não dá, a gente tem que emprestar. Então, foi feito primeiro o empréstimo, tá aí, ó, tá? Esse daqui emprestou daqui para cá e aqui ficou valendo 11, né? 11 centenas menos 2 centenas. E aqui que era 2 milhares, ficou só 1 milhar, tá? É só subtrair agora. 8 menos 8 dá 0. 8 menos 7 dá 1. Aqui é 11, tá? Porque era 1, a gente emprestou daqui uma unidade de milhar para cá. Só que 1 milhar equivale a 10 centenas. Então, 10 centenas mais 1, 11 centenas menos 2, 9 centenas. Tá? 9 centenas. Aí ficou aqui uma unidade de milhar com uma unidade de milhar, 1 menos 1, 0. Tá? Então, a diferença é muito grande, olha. 910 pontos o Jorge tem a mais que Felipe. Ou você pode dizer que o Felipe tem 910 a menos que Jorge. Tá? Deu para entender aí essa ideia de comparar quem tem mais ponto e menos ponto. Então vamos continuando aqui. Podemos concluir que Angélica fez 617 pontos a mais do que Felipe. Angélica fez 293 pontos a menos do que Jorge. E a diferença entre as pontuações de Jorge e Felipe foi de 910 pontos, né? Então, essa diferença aqui que você pode concluir que Jorge tem 910 pontos a mais ou Felipe tem 910 pontos a menos que Jorge, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido essa ideia de comparar. E até mais.